Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas capítulo 8, o versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passava, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus cura endemoniados. Os textos se encontram em Marcos capítulo 5, verso 1 a 20, Mateus capítulo 8, verso 28 a 34 e Lucas capítulo 8, verso 26 a 39. Nesses textos temos algumas divergências de relatos que exigiria o uso de análise textual para entender e compatibilizar. Mateus fala de 2 endemoniados. Marcos e Lucas citam 1. Devemos observar que Mateus era apóstolo, andou com Jesus e era mais detalhista no relato. Já Marcos e Lucas focaram o relato naquele homem que chamara maior atenção. Outra diferença está no local. Marcos e Lucas falam dos Gerazenos. Mateus diz que os fatos se passaram em Gadara. De qualquer forma, eles concordam que Jesus estava próximo ao mar, não na cidade. Os porcos precipitaram no desfiladeiro. Ocorre que Genezaré fica a 50 quilômetros do mar, Gadara, 12 quilômetros. Como Jesus estava próximo ao mar, mais provável ser perto de Gadara. Outro aspecto a salientar é que tanto Genezaré quanto Gadara eram cidades gentílicas da Liga das 10 cidades romanas, fundada em 64 a.C. Vamos aos fatos. Logo depois da tempestade no mar, em que Jesus dormira, acordara e acalmara o mar, chegaram a esta região onde estavam endemoniados, citando agora o texto de Lucas. No caminho entre o mar e a cidade, surge um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Está em Lucas, capítulo 8, o versículo 27. A condição de miserabilidade desse homem demonstra o grau de afetação que o maligno pode impor a uma pessoa. Mas também, nesse caso, nos abre uma janela espiritual para compreendermos os bastidores das batalhas celestes. Ao Jesus se aproximar, o endemoniado disse, está em Lucas capítulo 8, verso 28, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Está em Mateus capítulo 8, verso 29. Ele disse, viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? Esse tempo foi completado na cruz com a morte de Jesus. Ouça, está em Colossenses capítulo 2, o verso 14 e 15. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Assim, na cruz, Jesus obteve vitória completa sobre os poderes das trevas. Batalha esta profetizada em Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. Logo após a queda do homem, quando esse se sujeitara por sua desobediência aos poderes malignos, Jesus, em sua perfeita obediência, alcançou vitória para nós. Ao expulsar aquela legião de demônios, Jesus estava agindo em antecipação a esta vitória na cruz. Ele agira assim, porque sobre Jesus estava o Espírito do Senhor para pôr em liberdade os oprimidos. Está em Lucas capítulo 4, versículo 18. Quando o povo daquele lugar foi ter com Jesus, viram o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Está em Lucas capítulo 8, verso 35. Como os porcos se perderam, precipitando-se no despenhadeiro abaixo. Está em Lucas capítulo 8, verso 38. O povo daquele lugar pediu para Jesus se retirar
está em Lucas 8,37. Assim, do mesmo modo que Jesus fora rejeitado por seu povo em Nazaré, agora também estava sendo rejeitado pelos gentios. Contudo, o Senhor fez aquele crente permanecer em sua cidade, e fazendo isto, ele anunciava por toda a cidade o que Jesus fizera por ele. Está em Lucas capítulo 8, verso 39. E esta é a obra do Senhor, nos libertar do cativeiro do pecado, para sermos suas testemunhas no mundo. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.